Ora bem, olá meus caros. Mais um oposto para sábado, dia 12 de julho, onde vamos ter o regresso do Brasileirão e temos Suécia e Noruega. Vamos então avançar, né, para o que interessa. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, se acham que estamos aqui a fazer algo de interessante, deixem o comentário, deixem a subscrição e o likezinho. Ativem o sininho, como costumam dizer. E a minha cadela veio também ver. Eu vou falar sobre futebol. Estando avançando já para os jogos que interessam do Brasil. Começando por ordem. Flamengo, São Paulo. Pá, não vamos inventar muita roda. Sobretudo o Flamengo vem do Mundial de Clubes. Vem com algum desgaste por causa disso. O Flamengo está a 1.42, empate 4.20, São Paulo 8.89. Os últimos jogos destas equipas, lá está, o Flamengo jogou no dia 29, o São Paulo jogou no dia 13 de junho. Estamos a falar há um mês atrás e perdeu em casa com o Vasco da Gama por 3-1. Portanto, não vamos inventar aqui muita roda. Mais do e-mail a 1.36 parece-me interessante. O Flamengo, neste momento, era a equipa que liderava o campeonato com 24 pontos em 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Estamos a falar de um Flamengo que em casa tem 2 empates, 4 vitórias em 6 jogos. Estamos a falar de um São Paulo que a jogar fora ainda não tinha vencido por nenhuma vez. Tem 2 derrotas e 3 empates em 5 jogos, marcou 4, sofreu 6. Somos aqui a ver aos golos. O Flamengo está com uma média de golos marcados nas primeiras partes de 1.1. O São Paulo tem quase mais de metade. Mais de metade não, de 0.5, ou seja, a cada duas primeiras partes, numa delas sofre um gol pelo menos na primeira parte. Eu acho aqui interessante o mais de 1,5 para o jogo de amanhã no que toca aqui ao Flamengo com o São Paulo. Continuando, Vasco da Gama, Botafogo. Botafogo que vai estrear o filho do Ancelotti, David Ancelotti, já esqueci o nome dele, vai ser o treinador do Botafogo, vai ser a estreia. Estamos a falar no Vasco da Gama 3.50, estamos a falar de um empate a 3.25, estamos a falar no Botafogo a 2.15, mais de meio a 1.40, também parece-me extremamente interessante. Estamos a falar de 0.5 HT a 1.47. Estamos aqui a falar de duas equipas que, em termos histórico de confrontos, 60% acima de 1,5. Mesmo nos 27 jogos que fizeram entre eles, o over 2.5 que raramente veio, em termos de confronto direto. Estamos a falar de um Botafogo que está neste momento na oitava posição, tinha realizado 11 partidas, 5 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 14-7 em golos marcados e sofridos. Um Vasco da Gama que está a meio da tabela, 13º, que também 4 vitórias, um empate, 7 derrotas. Um Vasco da Gama quando joga em casa tem 2 derrotas, um empate e 3 vitórias. E estamos a falar do Botafogo quando joga fora, tem 3 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória, marcou um gol, sofreu 3. Último jogo, lá está, do Vasco da Gama, foi essa tal vitória na casa do São Paulo por 3 bolas a 1. O último jogo do Botafogo foi no dia 28 de junho, foi a tal eliminatória e derrota perante o Palmeiras no Mundial de Clubes. Lá está, não vamos inventar aqui também muita roda, mais do meio 1.40. Se nós formos aqui a ver em termos de golos, o ambas marcam pitou em 50% dos jogos do Vasco da Gama. O ambas marcam está com modo 2.01. Apesar de estar com modo extremamente elevada, olhando ao que tem sido, se nós formos aqui a ver a estatística deles a marcarem golos 70 para um lado, 70 para o outro, olhando alguma premiabilidade, quer de uma equipa, quer da outra, se nós olharmos quando andavam a jogar, o Vasco sofreu, não sofreu, sofreu, sofreu. O Vasco já é em casa. Sofreu, 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 sofreu em 10, tanto sofreu em 7. Se isto não falha a memória, Botafogo fora. Isto é Mundial de Clubes, isto é Mundial de Clubes. Marcou, sofreu, não marcou nem sofreu, marcou e sofreu, 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 sofreu. Portanto, eu consigo entender a lógica aqui do ambas marcam, mas prefiro mais do e-mail 1.40. Sinceramente, acho que pode ser o mais indicado para este jogo, acredito que haja pelo menos 2 gols, é o resto das equipas a jogar. O Vasco da Gama tem estado minimamente bem quando joga em casa, o Botafogo tem estado mal quando joga fora. É a estreia do filho do Ancelotti e, portanto, não espero milagres, sobretudo nesta realidade brasileira, que é muito complexa no que toca aos jogos do seu campeonato. Avançando agora para terras suecas. Estamos a falar de um Malmo que vai defrontar o Norrköping. Falar do Malmo 1.36, empata 5.25, Norrköping 7.02, mais do meio 1.12, mais do meio 1.42. Aqui não vamos inventar muita roda. Estamos a falar do Malmo que em casa, em 7 jogos, só perdeu 1, empatou 2, venceu 4, 12 golos marcados, 4 sofridos. Estamos a falar do Norrköping a jogar fora, tem 2 empates, 2 derrotas e 2 vitórias, 10 golos marcados, 10 golos sofridos. O confronto direto, por norma, há sempre over 1.5 entre eles, 87%. O over 2,5 aconteceu em metade, sensivelmente, dos jogos. Aqui não vamos inventar muita roda, golos marcados em ambas as partes a 1.7.
1,52 parece-me nas odds mais interessante, ou de mais interessante para o que pode ser esta realidade. Estamos a falar de um Malmo que vem de vencer para a Liga dos Campeões o Ibéria por 3-1 fora, tinha tido um empate fora com o Gais, em casa tinha empatado fora com o Mialbi, tinha vencido em casa o Acna por 3-0, empatado com o Acna 0-0, mas tinha sido taça, se não estou em erro, exatamente. Estamos a falar do Norcopinho que perdeu em casa 1-0, empatou fora um igual, perdeu em casa 3-0 com o Gais, empatou fora uma bola, 2-1 fora também, e venceu esse jogo. Portanto, gosto dos gols marcados em ambas as partes. Continuando, Gothenburg contra Elfsborg, lançado num Gothenburg a 2.37, empate 3.40, Elfsborg 2.87. Aqui também não vamos inventar muita roda, mais do meio 1.24. Gosto de gols marcados nas partes a 1.70, continua a 1.70, possivelmente vai ser uma das nossas pressas aí no Telegram. Estamos a falar de um Gothenburg a jogar em casa, tem 3 derrotas, 1 empate, 3 vitórias, 9 gols marcados de sofridos. Um Elfsborg a jogar fora tem 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados, 5 sofridos. No seu confronto direto, o over 1,5 só pintou em metade dos jogos, curiosamente. Se nós formos a ver os últimos confrontos, o Gothenburg nos últimos 5 jogos só tem uma derrota, foi com a AEK fora, que é atualmente o terceiro classificado. Todo o resto dos jogos venceu. Estamos a falar de um Elfsborg que em 5 jogos vem neste momento 3 desaires, perde em casa com a Amarby 2-0, empata com o Varnam fora a 0 e perde em casa com o Aken por 2 bolas a 0. Aqui gosto muito da odd que vos disse, gols marcados nas partes a 1.70 e 1.70. Gosto particularmente também aqui do mod, que é o ambas marcam, está a 1.64. 60% dos jogos do Gothenburg têm ambas marcam. Eu não sei porque é que isto agora está assim. Porque eles antes tinham isto aqui tudo bonitinho. Agora isto não está aparecendo, não sei porquê. Estão a ver isto? O Elfsborg marca 50% das vezes em ambas as partes. Marcar gol 65-75. Primeiro a marcar 60% das vezes o Elfsborg, o Gothenburg apenas 30% das vezes. Nós vamos a ver aqui nas primeiras partes. Por norma, a maior parte das vezes, quando há um gol na primeira parte, é o Gothenburg que sofre. No Elfsborg está meio-meio nessa vertente. São duas equipas que têm uma capacidade de marcar e de sofrer muito ao longo dos jogos. O Elfsborg, curiosamente, marca e sofre mais nas primeiras partes. Já o Gothenburg, um bocadinho mais de ênfase na primeira parte. Gosto do ambas marcam a 1.64, sinceramente. Acho que pode ser um modo de valor para o dia de amanhã. Um bet builder com ambas marcam sim e mais do... esqueçam, esqueçam o bet builder. O ambas marcam 1.74 parece-me de veras interessante para o que pode ser o dia da manhã. Atenção aqui a isto, é que são equipas, por exemplo, sem marcar, o Elfsborg em metade dos seus jogos fica sem marcar, o Gothenburg é mais de metade dos jogos sem sofrer, já o Elfsborg tem uma taxa de não sofrer gols ligeiramente superior ao Gothenburg. Estes são os jogos que eu mais gosto, gols marcados das partes e a vertente do ambas marcam. Agora avançando, dando um saltinho à Noruega, muito rapidamente temos um Bodo que vai defrontar o Sandefjord, um Bodo que está com modo espetacular, que vou já informar dela, de 1.27, empate 6.26, Sandefjord 8.55, mais 2,5 está 1.27. Aqui não vamos inventar a roda, golos marcados nas partes está 1.33. Estamos a falar do Bodo, que vai jogar em casa, em que tem 6 jogos realizados, ganhou 4, perdeu 2, a 6 golos marcados, 6 feridos. Estamos a falar de um Sandefjord que a jogar fora só tem uma vitória em 6 jogos, o resto são 5 derrotas. Estamos a falar no seu confronto direto, o over 1,5 pintou 83% das vezes, o over 2,5 pintou quase 60%. Estamos a falar de duas equipas, o Bodo não ganha 2 jogos, perdeu 2-1 com o Sarpsborg em casa, empatou fora o Kristiansen numa bola. Antes disso tinha tido 2 vitórias. O Sandefjord nos últimos 5 jogos venceu, perdeu, venceu, perdeu, venceu. Eles gostam de vencer em casa. Se formos a ver fora, o Sandefjord já vai com 4 derrotas seguidas fora. Vamos a ver o Bodo em casa, nos últimos 10 jogos só tem 3 derrotas, mas curiosamente essas 3 derrotas são nos últimos 5 jogos. Portanto, ficamos aqui pela vertente de golos marcados em ambas as partes, que acho que é o que tem mais lógica. Terminando, dando só aqui um saltinho muito rápido à Finlândia. Estamos a falar do Inter Turku, neste momento o líder do campeonato. Estamos a falar do Jaro, que neste momento está em nono. Inter 1.30, empate 4.25, Jaro 9.49, mais de meio 1.16, mais 2,5 1.55, mais 2,5. Estas equipas nunca se frontaram. Acho que o mais 2,5 pode ser um dado aqui interessante. Ambas marcam em 50% dos jogos do Inter, 60% dos jogos do Jaro têm ambas marcam. Raramente ficam sem marcar. O Jaro raramente fica sem sofrer. Já o Inter é um bocadinho menos tendencioso no que toca a sofrer. Marcar ambas partes 30% para cada. 80% das vezes o Inter marca gol, 65% das vezes o Jaro deixa lá a sua pipoquinha. Nas primeiras partes houve a 0.5 negativo para o Jaro, positivo a favor do Inter. Nós vamos a ver aqui nas segundas partes. 70% das vezes o Inter marca mais um golinho pelo menos na primeira parte.
O Jar também marca, mas também tem alguma tendência a sofrer. Duas equipas, sobretudo o Jar, que adora sofrer nas primeiras partes, depois dos 15 minutos. Os arranques dos jogos, por norma, têm sido péssimos das equipas. Nós fomos aqui a ver os últimos jogos. Empatou um igual 3-2, 3-2, 2-4, 2-1. Um igual 5-0, 2-2, 0-0. Vamos a ver o Inter em casa. Não perde há 9 jogos. Tem 3 empates, 4 empates pelo meio, todos com todos não, desses 4, 3 tiveram ambas marcas e pelo menos 2 golos. De resto são vitórias por 5-0, 3-1, 3-0, 2-0, 2-0. Perdeu aqui 2-1. O Jara a jogar fora vem de uma vitória, curiosamente ganhou a HJK por 3-2. Antes disso tinha perdido 3-2, tinha ganho 4-2, tinha perdido 3-1, tinha empatado 0-0. Tinha ganho, isto foi para a taça, campeonato 1-0. Portanto, gosto mais do e-mail. Gosto também de gols marcados ambas partes a 1.54. Não, gosto mais de 2,5 a 1.55. Gosto de gols marcados ambas as partes a 1.54. Assim é que é. Estamos conversados, amigos. Amanhã não vou conseguir acompanhar provavelmente nenhum destes jogos, talvez só os jogos mais de final de dia, que será provavelmente os jogos de Brasileirão, talvez. Portanto, posso estar talvez a ver os jogos de Brasileirão de 8h30, 8h30 ou 10h30. Os jogos de Suécia, Noruega e Finlândia não vou conseguir acompanhar. Estamos conversados. Se gostam deste tipo de conteúdo, já sabem. Deixem aquele like, subscrevam, comentem, que ajuda imenso o algoritmo. Vemo-nos no próximo vídeo, que será para domingo, onde teremos a final do Mundial de Clubes.